coluna da semana, a coluna que foi escrita por mim, e eu trouxe um pouco, né, no pré-olímpico, olhar o Antônio Zago como técnico da Bolívia me fez transportar ali para os anos 90, anos 2000, e lembrar também de outros treinadores brasileiros, né, que dirigiram seleções latino-americanas, né, então eu trouxe ali na coluna o René Simões, o Paulo Tuori, o, o Alexandre Guimarães, né, que dirigiu a Costa Rica. Então são nomes que acabaram sendo bem importantes ali, né, nesses países, e nomes que às vezes a gente não dá muita bola. E o Carpegiani, né, que tá justamente aí na capa, comandou uma campanha histórica do Paraguai na Copa de 98, né? Então fica um texto aí mais dedicado àquele pessoal mais saudosista, né, do futebol, para te relembrar os anos 90 e os anos 2000. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O Tafarel lembrou também do Ricardo Ferretti, né? Que também tem um trabalho muito importante no México. E eu queria também que o Tafarel falasse um pouquinho, né? Comentasse sobre a coluna, sobre esses brasileiros que às vezes a gente não fala tanto aqui no Brasil, mas eles são tão celebrados e tão importantes, né? Fora do Brasil. Pode falar um pouquinho, Tafarel, sobre esse assunto. Então, essa tua coluna me fez lembrar de muita coisa, né? Porque você vai lembrando de alguns personagens, vai lembrando de alguns que você acabou acompanhando ao longo do tempo, inclusive o René Simões, né, na época da Jamaica, principalmente o Carpegiani, né? Porque aqui o Paraguai, eu sou de família paraguaia, minha mãe é paraguaia, então você já tem uma ligação, querendo ou não, aqui, né? E aí você vê o Carpegiani, o treinador brasileiro, comandando o Paraguai. Aquilo lá na época chamou bastante atenção para mim, né? Pelo menos, e eu era uma criança de 8 anos, então me chamou muita atenção, marcou para mim isso. E em cima do Brasil ele ganhou essa Copa, para quem não se lembra, né? Até começou as teorias da conspiração nessa época. Eu estava falando com o Felipe agora, que a primeira vez que o Brasil perde a Copa no 98, lá começou a teoria da conspiração, depois passou para 14, né? Mas falando sobre esse tema, acho importante a gente discutir isso, trazer esse tema do treinador brasileiro que fez sucesso fora do Brasil também. Porque hoje a gente está vivendo um momento contrário, né? Os treinadores estrangeiros invadindo o futebol brasileiro, invadindo entre aspas, né? Fazendo bons trabalhos, demonstrando qualidade. E a gente teve muitos treinadores brasileiros que tiveram essa possibilidade. Você citou até o Autuori é o maior exemplo aí desses treinadores. Inclusive o Abel Ferreira, ele conta que a primeira pessoa com quem ele conversou quando ele recebeu a proposta do Palmeiras, se valeria a pena ele vir para o Brasil, foi justamente o Autuori, que ele conheceu daquela época, que ele, acho que foi jogador dele, inclusive, na época. Então, realmente, são pessoas que marcaram época. O Autuori passou por seleções, passou por clubes, foi campeão do mundo com o São Paulo, foi campeão com o Botafogo também. Então, realmente, ele teve uma trajetória gigante no futebol e é pouco valorizado, né? Esses nomes todos aí que você citou, o René Simões mesmo, o trabalho que ele fez na seleção da Jamaica, o próprio Tuca Ferretti, que a gente estava falando agora há pouco aí, que eu acho fundamental a gente falar. A gente tem, por exemplo, um personagem que eu costumo falar direto aqui, que não é treinador, mas foi jogador, que é o Cabinho, né? O Ivanivaldo Costa, foi o maior artilheiro do futebol mexicano, até hoje é reverenciado, mas aqui no Brasil ninguém conhece. Ele encerrou a carreira dele e ninguém nem sabe quem foi, mas ele foi o maior artilheiro do futebol mexicano. Então, realmente, o futebol brasileiro ele fez história ao longo do tempo. Você tem também futebol japonês, você tem o Oswaldo de Oliveira, o próprio Nelsinho Batista, que fizeram carreira no Japão. Teve o Zico no Fenerbahçe também, né? Um tempo aí que ele fez um trabalho bem feito por lá no Japão também. Então, realmente, o futebol brasileiro fez muita coisa, né? Tem o Parreira, né? Que foi pra África do Parreira, Sul, o João Santana também. Acho que o João Parreira Santana, treinou a Saudita também, se não me engano, 98. sim. Celso Roth, acho que também passou por lá, né? Não sei como que foi, mas ele passou por lá. Agora, não sei te dizer exatamente como que foi. Mas eu até estava vendo a entrevista hoje ontem, na verdade, do Nelsinho Batista, e ele falando sobre o Japão. Ele falou que ele ganhou tudo do Japão.
E a gente não vê falar sobre isso, né? Os feitos desses caras que eles fizeram. Aí hoje, talvez o que a gente tem que avaliar, talvez, é por que temos tão pouco treinadores brasileiros atuando na América do Sul mesmo. Até o Barroca, ele fala isso, né? Que ele ia buscar fazer isso. Ele ia tentar trabalhar na América do Sul para tentar fazer a carreira dele. Agora, a gente teve recentemente o Jardine, que foi para a América do México. Aí você tem o Gustavo Leal também, né? Treinador lá. Aí, esses são alguns poucos. Você tem o Thiago Nunes, que teve recentemente no Sporting Cristal. Você tem aí o Antônio Carlos Zago, que costuma também atuar lá fora. Mas são poucos realmente assim que buscam esse mercado da América do Sul e talvez seja esse o caminho para eles, né? Porque se a gente para pensar assim, se o futebol brasileiro está fechando as portas, entre aspas, para eles, eles têm que buscar outros caminhos. Por que não se destacar nesses campeonatos? O Jardine fez isso e foi campeão, de cara. Então, será que esses caras não conseguem fazer também? Acho que falta um pouquinho, talvez, para esses próprios treinadores hoje se inspirar nesses outros treinadores brasileiros que passaram por lá. Não é nem questão de olhar o estrangeiro que está chegando no Brasil agora. É olhar para o brasileiro que lá atrás ele fez esse caminho e deu certo, né? Tanto em seleções como em clubes. Mas eu acho muito bacana esse texto. Eu te falei, já dei os parabéns para você na hora lá que eu até fui ler o texto antes da publicação. Eu acho muito interessante, acho muito importante, e você passa por todos os aspectos da carreira desses jogadores, né? Desses treinadores. O Alexandre Guimarães mesmo, um treinador aí que pouca gente conhece e que se você pega para ler o texto ali, você começa a entender ali o quão grande foi o trabalho que ele fez por lá, né? Paulo Autuori, são aqui alguns dos nomes que você citou: Paulo Autuori, Alexandre Guimarães, Carpegiani, René Simões, e aí nisso que a gente lembrou do Tuca Ferretti, né? Porque realmente passou por nós assim despercebido, mas realmente dá para fazer aí uma segunda lista aí no futuro, assim como a gente estava falando do pré-olímpico agora há pouco, né? Se confirmar aí que o Brasil não avança, talvez o Gabriel vai ter que fazer uma segunda edição da coluna dele lá, né? Da medalha de papelão. Porque todo mundo esperava que ia ter o Brasil classificado e realmente parece que o Brasil e a Argentina estão passando apuros. Mas realmente, parabéns pela sua coluna, ficou muito boa e é sempre bom relembrar esses treinadores e esses personagens que marcaram a época. Pô, muito bom. Espero que a gente não tenha zicado aí a seleção pré-olímpica, né? Mas se o seu é o vexame, pelo menos teremos esse consolo aí de ter uma segunda coluna. E a história desses treinadores é muito grande, assim. O Perla Tuori mesmo é um treinador que eu fico indignado, assim, de não ser lembrado entre os grandes treinadores, assim, do Brasil. Ele ganhou a Libertadores pelo Cruzeiro, foi campeão brasileiro pelo Botafogo, ganhou a Libertadores com São Paulo. Antes de assumir a seleção do Peru, ele foi bicampeão peruano, assim, então é um treinador muito vitorioso, um treinador que é muito estudioso, ele não é aquele perfil boleiro, ex-jogador, né? Já na sua trajetória no começo ele já era esse perfil mais estudioso, mais acadêmico. E não chegou nem a jogar, né? Ele jogou acho que pelas categorias de base, em times pequenos do Rio, mas aí ele não se deu muito bem e acabou seguindo carreira de treinador mesmo. E foi técnico de vários clubes lá em Portugal, do Benfica, inclusive, é uma referência lá em Portugal, então acho que é um técnico muito injustiçado. E eu vou fazer uma pergunta pro Lucas que tem a ver, porque o René Simões, e puxando para um assunto que ele sempre gosta muito de falar, que é a gestão, né, das seleções e dos clubes, o René Simões, na sua passagem pela Jamaica, ele fez uma coisa que hoje em dia é até comum, mas na época não era tão comum, que é pegar jogadores ingleses, que eram filhos de pais jamaicanos, e trazer esses caras para a seleção, né? Hoje em dia muitas seleções fazem isso, né? Mas o René Simões ali nos anos 2000 foi um inovador, né? Foi visionário, né? De ter essa visão. O René Simões, que também é esse perfil mais estudioso, mais acadêmico, né? Também não tem grande passagem aí como jogador, né? É um perfil diferente, mas é um cara importantíssimo. Trabalhou em seleções de base no Brasil, trabalhou na seleção feminina,
levou a Jamaica para a Copa do Mundo e fez esse trabalho muito interessante. O que você acha aí, Lucas, esse trabalho do René Simões, de olhar os ingleses com pais jamaicanos, né? Você quer dizer aí? Você que tem esse olhar na gestão, né? Na verdade, eu vejo que tem os scouts de jogadores, né? Scout de jogadores em campo. Eu acho que tem um mercado de scouts sobre naturalizar a galera, né? Vamos atrás dos pais, vamos atrás agora da árvore genealógica da galera, né? Isso aí, enfim, aí você realmente começa, por exemplo, a gente fez um programa, acho que foi ano passado ainda, não foi, Tafarel, sobre aquela questão da naturalização de jogadores mexicanos e dos Estados Unidos, né? As duas federações, elas ficam de olho, né? Porque realmente, como é bem miscigenado essa vamos dizer, essa etnia entre essa população, dá para ver que não só eles que fazem isso, né? Como você trouxe aí agora, o René Simões foi atrás de jogadores ingleses, de filhos jamaicanos, justamente para poder agregar no seu time, né? Tem o Iñaki Williams também, que escolhe jogar por Gana, né? Aí tem o Boateng, tem, né, os irmãos Boateng, cada um por jogar por uma seleção. Enfim, então eu acredito. Seleção paraguaia também. A Paraguai também, né? Na Paraguaia, recentemente, levaram o Carlos Coronel, que é brasileiro, que é goleiro, inclusive nasceu em Porto Curtinho, aqui perto onde eu moro. E também eles tentaram convencer o Maurício do Internacional a jogar pela seleção também. Cara, é justamente esse trabalho, né? Esse trabalho de, vem cá, te naturaliza, aqui, ó, tu ganha 2 nacionalidades, tudo certo, mas joga aqui pela minha. Então, assim, você vê que, poxa, daqui a pouco não tem mais. Pô, a França nem se fala, né? A França, eu acho que é o case de sucesso mais top, até porque a civilização francesa, ela permitiu isso, né? As colonizações, né? Jogadores da Holanda, né? Daqui da Guiana holandesa, entre aspas, o Suriname, né? Enfim, isso está muito espalhado pelo mundo, né? A Rússia também teve esses atletas, o Catar agora, né? Que tem o Pedro, que é brasileiro, né? Eu assisti até o jogo do Catar e me falei na memória aqui pela Copa da Ásia, é Catar e o Azerbaijão, se eu não me engano. Foi um bom jogo, inclusive, mas era natural você ver atletas de outras nacionalidades jogando por seleções onde eles se naturalizaram. Então eu acredito que isso já é uma realidade, sabe, Felipe e Tafarel? Eu acredito que não é uma coisa que não tem mais volta. É o que o René fez, né, apesar que foi um tempo atrás, mas eu acho que já tinha um movimento para fazer você trazer esses jogadores de fora, dando um jeito ou outro ali para naturalizar, procurando pais, árvore genealógica, enfim. Então eu acredito que isso é uma realidade que hoje não vai mais ter volta.